Salve, salve, fiel! Mais um EOFC Corinthians, o seu programa 100% corintiano. Ex-Corinthians, Malcom brilhando e ajudando o Al Hilal a eliminar o Manchester City. Também tem o atacante uruguaio da base do Corinthians, que conseguiu rescisão contratual na justiça e mais. Vai dar problema, porque é mais dinheiro saindo dos cofres do Corinthians. Além disso, também tem Corinthians confirmado no torneio na Espanha, que vai poder jogar contra Real Madrid, Barcelona, Benfica e tantos outros nomes que eu vou contar para vocês. E também tem a quarta notícia do dia, que é o Corinthians já registrou 8 saídas do elenco principal em 2025. Vamos então da primeira notícia de hoje, que é filho do terrão, Malcom brilhando na vitória histórica do Al Hilal sobre o Manchester City no Mundial de Clubes. Quem esperava por essa, hein? Acho que nem o mais otimista pensava que o Al Hilal venceria o Manchester City. Mas ali dentro das 4 linhas, a bola é redonda para todo mundo, não é mesmo? Revelado pelo Corinthians, o Malcom foi um dos grandes destaques da vitória do Al Hilal, por 4-3 em cima do Manchester City na prorrogação pela Copa do Mundo de Clubes. O brasileiro teve uma participação direta em 2 gols. Ele deu uma assistência e marcou o segundo gol do Al Hilal, sendo muito importante no avanço da equipe para as quartas de final, onde vai enfrentar o Fluminense. O duelo foi muito bom, né? O Manchester City abriu o placar, mas não adiantou abrir só o placar, não conseguiu manter a liderança do jogo, perdeu na prorrogação por 4-3. Inclusive, a maneira de jogar e a performance do Malcom foi elogiado tanto pela imprensa internacional quanto pelos torcedores sauditas, viu? Ele foi um dos jogadores mais ativos ali no setor ofensivo, muito bem entrosado com Marcos Leonardo e João Cancelo, que jogou um absurdo durante o tempo que esteve em campo e que esteve também muito ativo no Al Hilal, não só nesse jogo, hein? É um timaço esse do Al Hilal, viu? Se você pegar nome por nome, você vê que é um desempenho maravilhoso desse time como conjunto, né? Não tem ali uma peça que talvez se destaque individualmente, mas como time é incrível todas as peças juntas em campo do Al Hilal. Um time muito bem orquestrado por Inzaghi. E falando, né, sobre joias do terrão, ao todo já são 6 jogadores formados na categoria de base do Timão que jogaram a Copa do Mundo de Clubes. Marquinhos, Gabriel Moscardo, Carlos Augusto, o Malcom, Pedrinho e o Everton. Deste, apenas 4. Apenas não, né? Seguem vivos na disputa, que são o Marquinhos, o Moscardo, ambos pelo PSG, o Malcom pelo Al Hilal e o Everton, o goleiro Everton pelo Palmeiras. Agora vamos de torcida por Al Hilal, não é mesmo? Nada mais justo, porque tem um DNA corintiano ali. E vamos da segunda notícia do dia, que a gente não gosta muito de falar, né? Que é sobre dinheiro no Corinthians, e mais um jogador ganhou uma causa na justiça. E o Corinthians agora tem mais quase 680 mil reais para pagar. E o caso é sobre o atacante uruguaio contratado para a base e que conseguiu a rescisão na justiça. E esse jogador é o Franco Delgado. Na manhã dessa segunda-feira, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a rescisão do contrato do atacante uruguaio Franco Delgado com o Corinthians por pura e simplesmente falta de pagamento do FGTS. O tribunal determinou que a rescisão do contrato do Franco Delgado seja registrada no BID, já foi registrada, então tudo certo, e na tarde dessa segunda-feira já estava tudo em ordem a respeito disso. Mas, em nota, o Corinthians confirmou que ainda não foi notificado pelos órgãos competentes, mas hora depois, apesar, né, dessa resposta do Corinthians, na noite da mesma segunda-feira, que foi ontem, a rescisão estava lá postada no BID. Ou seja, meteram o louquinho só para a imprensa não encher o saco. Mas
Agora a dívida total é de R$604 mil para ser pagos para o jogador. O pedido foi pelo não pagamento do FGTS nos meses de abril, maio, junho, dezembro e o 13º de 2024. Janeiro, março e abril também de 2025. Ou seja, o Corinthians não tá um bom pagador não, viu? E tem que assumir que nosso clube dá um calote aí num povo, viu? Infelizmente, é essa a situação, que toda hora a gente levanta uma notícia que o Corinthians deve pagamento para alguém. E isso não é nada normal. Ó, o atacante uruguaio, além de pedir a rescisão do contrato, solicitou esse pagamento dos R$604 mil, que é o valor que ele teria que receber até o fim do seu contrato, que seria dia 5 de março de 2027. E é isso, mais uma treta financeira para o Timão. Elaiá! E que tal assistir jogadores corintianos e o nosso time ali jogando contra gigantes europeus? É isso que vai acontecer, viu, fiel? Porque o Corinthians confirmou sua participação no torneio de Córdoba, que é uma competição sub-18 que vai ser disputada lá em Córdoba, na Espanha, entre os dias 1 e 10 de setembro. Além do Timão sub-18, também vai ter Palmeiras, Racing, River Plate, todos aqui da América do Sul, e também vai ter o sub-18 do Real Madrid, do Barcelona, do Real Betis, do Córdoba, que também é um clube da Espanha, Benfica de Portugal, Sevilla da Espanha, Como da Itália e o AS Nilon ou Nylon, que é um clube de Camarões. Falta 2 meses para a disputa dessa competição. O Corinthians ainda não sabe com quem que vai jogar, porque ainda não foram definidas as tabelas. Mas agora bora torcer então para o nosso timãozinho ou o nosso timão sub-18 nesse torneio, porque ia ser legal demais, né? Medir força e também ali saber aonde a gente está no futebol europeu na categoria sub-18. Porque se o Corinthians jogar, por exemplo, com o Real Madrid e se dar bem, a gente pode ficar tranquilo que os meninos do terrão estão bem demais. Agora, se for lá e tomar só amasso, aí fica um pouquinho mais complicado e a gente tem que continuar se preocupando. Porque a diretoria do Corinthians já está preparando aí para passar o rodo em geral, varrer um monte de gente das categorias subs, porque não está rendendo. Resumindo, resumo bem seco, curto e grosso é esse. A nossa base não está sendo muito bem elogiada pela diretoria, não. Por isso que vão fazer essa varredura aí e vão tirar geral. Então vamos ver como é que o Sub-18, lá em 1 de setembro, quando começa então esse campeonato de Córdoba, vamos ver se pega um Barcelona, um Real Madrid, vamos ver na onde a gente está no meio dessa galerinha toda, né? Já são 8 dispensas do Corinthians só em 2025. Isso é uma notícia excelente para os cofres, porque daí a gente deixa de gastar dinheiro com jogadores que a gente não está utilizando, né? Mas também é preocupante porque a gente precisa de peças de reposição. Então fica naquele negócio de secar a água no balde, só que a torneira está sempre aberta. Então não adianta nada tirar a água do balde se não fechar a torneira, né? Esse é o problema do Corinthians financeiramente. Vamos lá? Ó, com a saída do meia agora, que saiu o Igor Coronado, já são 8 desligamentos em 2025. Entre rescisões, liberações amigáveis de quer sair? Beleza, sai aí, vai embora. E também entre empréstimos. As movimentações fazem parte da estratégia da diretoria para aliviar a folha salarial, liberando, né, os jogadores que não estão sendo utilizados, que não fazem parte dos planos do Doriva e por aí vai. A janela de transferências do segundo semestre vai ser aberta no dia 10 de julho e vai seguir até o dia 2 de setembro. Apesar das saídas, o Corinthians fez apenas uma contratação pontual para a temporada, que foi o Anguilleri, que foi anunciado em fevereiro.
Diante desse cenário, olha só os nomes que já saíram, né? Saíram o Rony, saíram também o Pedro Henrique, o Fagner, que foi pro Cruzeiro, também saiu o Pedro Raul, saiu por empréstimo, e Renato e Giovani, inclusive. E daí também um último nome aí, né, dos mais importantes, o Alex Santana, que saiu agora em junho, durante a janela de exceção, por causa do Mundial de Clubes, e o Corinthians acertou o empréstimo dele junto ao Grêmio. E o Igor Coronado, óbvio, que a gente começou essa notícia falando dele, que é o que rescindiu o contrato com o Corinthians e vai trazer uma economia ao todo para o Corinthians de 16 milhões, quase 17 milhões de reais, que é o que ele receberia até o fim do contrato dele no Timão. Ufa, bastante dinheiro sendo economizado, mas muito dinheiro ainda sendo gasto. Se fosse para dispensar mais alguém, emprestar mais alguém, liberar amigavelmente mais alguém, comenta aqui quem que seriam esses jogadores. Quem que você liberaria, dispensaria, emprestaria, venderia? Comenta aqui que eu quero muito, 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 muito saber de você. E só para a gente não perder o costume, aí a tabela de jogos do Brasileirão e os nossos próximos jogos, para você olhar com atenção, para você já ver se você vai para algum desses jogos para assistir direto no estádio. A nossa volta no Brasileirão acontece no dia 13 de julho, recebendo o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. O nosso departamento médico está maravilhoso, está zerado, e a gente pode, inclusive, não nessa volta contra o Bragantino, mas já no nosso segundo jogo dessa volta, já poder contar com Yuri Alberto. Então é isso, fiquem aí com a tabela classificação, também a tela final aí, ó, para vocês se inscreverem no canal novo, sabe como é? Falem comigo, torcedores, fala comigo aí, fiel, bora levantar esse canal que é a central exclusiva de notícias verificadas, notícias sem rumor, sem piadinha, sem clickbait, notícias sérias sobre o nosso timão todo santo dia, belezinha? Um beijo e até amanhã com mais notícias. E se você está assistindo um corte, então vai pro canal para assistir o programa completo. Beijo, tchau!